coisas está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira a vida, é o Senhor que determina os dias. Oh, aleluia! Tudo está nas tuas mãos. É o Senhor que salva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, é o Senhor dominador sobre todas as coisas, acima de tudo, acima de todos, soberano, soberano, Criador dos céus e da terra. Toda a glória, toda a honra, todo louvor pertence a Ti, Senhor. Nós queremos nesta manhã também entregar nas Tuas mãos as nossas lutas pessoais, as aflições que vivemos, a batalha de cada um. Eu sempre digo, Senhor, que há universo dentro do coração de cada pessoa, ideias, pensamentos, dificuldades, e Pai amado, só o Senhor conhece o que está dentro de nós. O ditado popular diz que coração é um lugar que ninguém anda, é terra que ninguém pisa. Mas, Senhor, a Tua palavra não diz isso. A Tua palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Tem misericórdia de nós, Senhor. O salmista cantou dizendo: sonda-me, ó Deus, sonda-me, conhece o meu coração, prova, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos que são eternos. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nos guia, Senhor, pela tua vontade, pelo teu querer. Neste dia fala conosco pela tua palavra. Faz com que cada um, Senhor, de nós que entramos aqui nesta manhã, possamos sair melhor do que chegamos, ó Pai amado, porque a tua presença nos melhora, a tua palavra nos melhora, ó Pai amado. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Estava muito bonito o louvor, viu? Glória a Deus. Foi. Glória a Deus. Irmãos, manhã abençoada, né? Começar um dia na presença do Senhor é sempre algo muito especial, né? E se tem um lugar para a gente estar animado é na presença do Senhor nosso Deus, né, irmãos? Assim, o culto é sempre um ambiente de muita alegria, de muita disposição. Eu sei que nós enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas, né, queridos? E coisas que abatem o coração da gente. Eu tenho dito, falo isso muitas vezes, né, que nós fazemos escolhas na vida da gente, e eu acredito, irmãos, que há determinados momentos na vida da gente, que a alegria é uma escolha, né? Vocês podem olhar na palavra que o Abacuque, ele reconhece que está acontecendo um tanto de coisa difícil, né? Produto da oliveira minta, não haja gado no curral, né? As ovelhas sejam dispersadas, né? Não tem fruto na vide, mas ele fala assim, ó, todavia, né? Entretanto, contudo, né? Eu me alegrarei no Senhor. Então, assim, ó, é uma decisão pessoal. Eu decidi, eu não vou ficar triste com isso, eu vou me alegrar. E ele coloca a fonte da alegria: eu vou me alegrar no Senhor, não é verdade? Então, a gente tem que ter essas coisas na mente da gente, para a gente não se abater nesses momentos de muita adversidade, tá bom, queridos? Glória a Deus. Então, daqui a pouquinho nós vamos estar nos alimentando, né, a palavra do Senhor nosso Deus. Nosso irmão, o pastor Eliel, ele está conosco aqui nessa manhã. O Eliel já esteve aqui em outras situações, né, acho que junto com o pastor Paulo, né, e
Eu convidei ele para estar conosco, vai estar ministrando a palavra aqui agora de manhã e à noite também lá em Sorocaba. Vai trabalhar bem, né, Léo? Queria que o irmão ficasse de pé para que a igreja estivesse saudando você. Pode virar para ele assim. Como nós iremos recebê-lo? Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Tá? Obrigado pela presença, tá, querido? Nós vamos ter 2 momentos, né, irmãos? Primeiro nós vamos ofertar, contribuir, e daqui a pouco também a irmã Rogner vai estar passando um aviso para os irmãos, e nós vamos já estar ouvindo a palavra, tá bom? Então, pode preparar aí a sua oferta, aquilo que você trouxe, pedir os irmãos para posicionar o gasofilácio aqui, né, para a gente, e nós vamos orar, agradecer ao Senhor nosso Deus. Vou pedir o Lucas, já que ele está aqui já, né, Lucas? Fica aqui para você estar orando. Aqui tem mais um ali. Lucas vai estar orando e você prepare o seu dízimo, a sua oferta. Deixa eu só dar um testemunho assim, irmãos, um pouquinho antes. Podemos orar, irmãos? Posso falar? Tá, assim, ó, nós estamos, né, eu conversei com os irmãos aqui, nós estamos apoiando um trabalho lá em Assis, né, cidade de Assis, e nesses dias agora, alguns irmãos aqui começaram a apoiar, né, a gente montou um projeto, falei com os irmãos do desejo da gente de comprar uma propriedade lá, e assim que o pastor foi para lá, passou os dias, uma senhora que estava congregando com a gente, ela disse para o pastor, falou: pastor, o meu pai, alguns anos atrás, ele fez uma doação de um terreno nosso lá, para um pastor, e o pastor construiu um templo, e ele mora na outra cidade, a cidade de Paraguaçu Paulista, ele tem uma igreja lá, e a igreja daqui, ela está parada, porque ele não consegue vir para cá, e não coloca um obreiro, não dá certo e tal. E aí, no final das contas, a gente queria movimentar o trabalho lá. E aí, eu falei com ele, conversa com o pastor, vê se ele não quer passar o lugar lá, a gente dá um valor para ele e tal. No princípio, ele conversou, o pastor disse: olha, eu não tenho interesse não, eu vou colocar um obreiro, a gente vai tocar o trabalho e tal. É um templo, assim, muito bonitinho, irmãos, bem construído. Eu vou mandar o vídeo para o Fernando, o presbítero Fernando, ver se ele consegue passar aqui para a gente, né? Cadê o Fernando? Ah, tá. Pensei que tinha sido arrebatado. Tá. Aí você estava tudo perdido, porque eu ia depois, na outra, entendeu? Tá. Depois eu te passo, tá, Fernando? Ver se a gente consegue passar hoje aqui, tá? Cabem umas 70 pessoas, mais ou menos, mais para menos, na verdade, no templo. Mas aí, esses dias para trás, eu falei com o pastor de novo, acordei pela manhã, falei: vai lá, fala com ele de novo, fala com ele que a gente paga ele à vista lá. A gente fez uma oferta de 40 mil, né, irmãos? E aí ele aceitou, né? O advogado está lá preparando toda a documentação, porque como é uma doação, precisa ser feito assim, bem feito, né? E caso corra tudo bem, né, irmãos, nessa semana agora, a gente vai estar adquirindo essa propriedade lá, né? Glória a Deus, não é verdade? E assim, além de ser uma alegria isso, né? Assim, a gente tem já, né, os 40 mil para pagar à vista o prédio lá, né? Uma bênção, né, irmãos? Né? Glória a Deus. Então, eu queria incentivar os irmãos que estão participando do projeto lá de Assis, continue firme, nos ajudando, e também incentivar os irmãos da igreja local, dizime, oferte, né? Os irmãos sabem disso, né, irmãos? A pandemia, ela é má, ela é ruim, tem ceifado vidas, tem deixado pessoas ruins, né? Eu estava lá na casa da irmã agora, você vai fazer uma oração, não pode nem empolgar, né? Porque você ora, aí na hora que você empolga, o fôlego falta, aí você tem que respirar de novo. Então é um momento ruim, mas a postura da gente piora o momento. Vocês estão vendo o que a política está fazendo com a pandemia, né? A política ela já é ruim.
Aí, em vez da política se ajuntar para resolver o problema, a política se ajunta para criar mais problema, mais confusão. Eu estava falando essa semana porque eu estava vendo, né, países do mundo aí, você vê os eventos esportivos já com pessoas, tal, mas é porque países que levaram a sério o negócio. Agora aqui não, aqui no Brasil, o nosso país tem mentalidade de torcedor de time de futebol, para tudo, para tudo. Então, para tudo o pessoal toma um partido. Eu sou corintiano, eu sou palmeirense, eu não aguento, irmãos, tem coisas que eu tenho que falar, essas motociatas, não sei o quê. A gente, assim, a gente fala da esquerda, do Lula, não sei o quê, o pessoal fala, mas a gente é a mesma coisa, é por Cristo, por Bolsonaro. A gente, se é por Cristo, é por Cristo, é por Cristo, é em Cristo, para Cristo, e não tem acessório, não é por Cristo. Então, eu fico olhando assim, tem coisa que cristão embarca nela, que eu olho e falo, gente, me mostra isso na Bíblia, me mostra isso na palavra, me mostra a Bíblia mandando eu fazer isso. Mas é o tempo que a gente está vivendo, e isso tem tornado essa pandemia pior. Então, não use também a pandemia como desculpa, assim, eu não posso ofertar, eu não posso dizimar, eu não posso... Se você está trabalhando, se Deus tem te abençoado, tem preservado a sua porta de emprego, cumpra com as tuas responsabilidades e obrigações que você conhece pela palavra do Senhor nosso Deus, e Deus, assim, olha, vai continuar cuidando de você. Irmãos, se Ele fala que Ele cuida quando a gente passa pela água, quando a gente passa pelo fogo, que se Ele cuida no vale da sombra da morte, pode ter certeza que Ele vai cuidar nesse momento que a gente está vivendo também. Amém? Então vamos orar. Lucas. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por este momento, que é de extrema importância, Senhor. Que o Senhor possa sempre preparar o nosso coração para fazermos isso com grande alegria, Senhor, sabendo que é para glorificação e exaltação do Teu nome, Senhor. Não nos deixe faltar nada dentro da nossa casa, nada aqui dentro, Senhor, que nós possamos continuar tendo essa consciência de que fazemos isso, Deus, para que a Tua igreja se mantenha aqui na terra. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, venha prover todas as nossas necessidades, hoje e sempre, Senhor. Amém. Os amados agora da minha esquerda aqui também pode estar vindo fazer a sua contribuição. Deus abençoe os irmãos. Hoje é domingo, né, irmãos? Nossa próxima reunião acontece quarta-feira às 15 para as 8 da noite. E deixa eu pedir para os irmãos. Na semana passada eu até falei na nossa ceia, eu vivo fazendo conta na cabeça, né? Tem um pastor colega meu que ele fala assim, que dia de domingo é dia do pastor contar a ovelha, né? Então ele fica, faltou fulano, esse veio, aquele não veio e tal. Domingo passado nós tínhamos na ceia, o Fernando falou comigo, 53 pessoas. Aí eu falei para os irmãos, nosso culto de quarta-feira, vai ter os irmãos que vão vir ceiar, mas os outros irmãos podem vir congregar, porque nós temos 40 pessoas que podem congregar na quarta-feira. Aí quarta-feira nós tínhamos 22 pessoas participando do culto. 22, mas das 22, tinham 9 que estavam no domingo. Então, ou seja, 53 menos 9 dá 44. Ou seja, 44 irmãos nem se importaram com o meu convite para você vir congregar na quarta-feira. E assim, eu tenho falado disso na quarta-feira, irmãos, assim, é bem difícil pastorear
quando a igreja não ouve a voz do pastor. Quando você fala as coisas, aí as pessoas não ligam, não se importam. E, não sei, de repente alguém pensa assim, o pastor não repara. O pastor, é lógico que a gente repara, irmãos. Assim, a gente repara a ausência, a presença, se a igreja está te ouvindo, não está te ouvindo, se está motivado, não está motivado. Eu tenho falado isso, a gente está vivendo um tempo assim complicado, irmãos. Mas assim, vamos nos esforçar, a gente precisa de orar, de buscar a Deus. Quando passar tudo isso, a gente chegar e falar, Senhor, olha, eu estou aqui, eu estou de pé, eu estou firme na tua presença, tá bom? Então, quarta-feira vamos vir congregar, tá? Na próxima sexta-feira, o nosso irmão Fernando tem conduzido um bom momento de oração aqui com os irmãos que puderem vir participar. Ontem à noite nós tivemos a reunião de diáconos também, uma bênção, né? Então, não desanime não, tá, irmãos? Vamos ficar firmes. Domingo que vem é o nosso culto de missões, né? Terceiro domingo do mês. Nós tivemos nesse mês passado uma bênção, nesse tempo de adversidade. A nossa oferta missionária nacional, ela foi a quarta melhor oferta da história, né? Foi 215 mil reais, assim, uma bênção que supre muito as necessidades que a obra tem fora do país, muita necessidade. Amém, queridos? Então, eu até tenho uma faixa que eu pedi para fazer, para a gente colocar aqui, ela está com o Fernando ali, falando sobre missões, né? A questão a palavra é essa, né? Jesus Cristo é a solução, e a ferramenta é você, não é verdade? Ou seja, as pessoas que Deus usa, irmãos, para fazer Jesus Cristo chegar à vida das pessoas, é a vida da sua igreja, do seu povo, tá bom? Rogner. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Prometo que vou ser bem breve. Só vou falar rapidinho aqui sobre o Aviva. Nós já enviamos lá no grupo da igreja o informativo sobre a data, local e valores. Amém? Quantos aqui conseguiu ver lá o videozinho no grupo? Poucos ainda. Eu vou reenviar hoje, tá? Eu não sei se conseguiu colocar aí. Sim? Então, vamos ver rapidinho, 30 segundinhos, daí a gente já fala o tanto de vagas que ainda tem e encerrou para não tomar muito tempo, amém? Pode colocar, por gentileza. Prontinho, muito obrigada. Irmãos, o nosso Aviva está chegando, né? 6 e 7 de setembro. Dia 6 vai ser no período da noite. A gente vai ir e vai voltar. E dia 7, o dia inteiro, tá? Vai ser na nossa igreja OBPC lá de Várzea Paulista, tá bom? Então, temos poucas vagas. Foram aqui distribuídas para nós, aqui em Caieiras, apenas 30. Já temos 14 inscritos aqui, tá bom? Então, só temos 16 vagas. Encerra-se as inscrições aqui para nós, até o dia, hoje é dia 13, né? No máximo até terça-feira agora, tá bom? Porque se a gente não ocupa esses lugares, a gente já vai repassar para o pastor Moisés, para ele então distribuir para as vagas gerais, que são pessoas de outras regiões, amém? Então, peço a gentileza, se você não se inscreveu ainda, por favor, faça isso hoje, se possível, e até a terça-feira, amém? E o acerto precisa também ser feito até o dia 20, para a gente poder repassar lá para eles dar andamento na organização. Amém, meus irmãos? Amém? Oi? Ah, sim, perdão, bem lembrado. Bom, a partir da segunda inscrição, pode ser dividido em 2 vezes, tá bom? Adultos, R$ 60 o valor, criança até 10 anos, R$ 40. Amém? Amém, irmãos? Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, pode me procurar, tanto no grupo da igreja, aqui, depois do culto, ou no particular. Amém, meus amados? Deus abençoe, tá? Amém. Então, o Aviva desse ano, irmãos, não vai ser feito em chácara. A gente estava com dificuldades com isso. E, assim, vai ser muito legal, até pelo templo lá de Várzea, que os irmãos vão conhecer. Foi inaugurado há poucos dias atrás, um templo muito bonito, que nosso irmão, pastor Emerson, esteve construindo junto com a sua equipe ali na cidade de Várzea Paulista, tá certo? Eu passei para o Fernando o vídeo, aí você prepara para
para o final do culto, depois da ministração, a gente passa, tá? E nós vamos ouvir a palavra, irmãos, para a gente não tomar muito tempo do nosso irmão que vai ministrar a palavra. Queria pedir aos irmãos, assim, a gente evitar, irmãos, a movimentação no culto. Eu sempre falo com os irmãos, vocês não têm noção para quem está falando, para quem está pregando, como que qualquer coisa que chama a atenção acaba atrapalhando. Eu, pessoalmente, eu me desconcentro muito quando tem muita movimentação, tudo, e também é uma coisa assim, que não sei se os irmãos reparam, quando alguém faz alguma movimentação, por incrível que pareça, as pessoas têm uma tendência a olhar exatamente o que está acontecendo e esquecer da gente. O pregador fica tão solitário, né, Léo, quando acontece isso. Então, vamos cuidar bem. Queria convidar aqui o pastor Eliel, estenda suas mãos para cá. Querido Deus e Pai que estás nos céus, oramos pela vida do teu filho, o pastor Eliel, que vai ser instrumento, ferramenta do Senhor nessa manhã, para ministrar aos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor use ele mais uma vez, como o Senhor já tem feito em várias ocasiões, e que nós possamos, meu Deus, ser orientados, repreendidos, ou o que quer que o Senhor queira fazer pela tua palavra. Oramos agradecidos pela vida do pastor Eliel, pela prontidão dele em servir, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber o pastor aplaudindo o Senhor, irmãos. Queridos, me sinto imensamente honrado. Eu esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho, pastor. Termina 11 minutos. Tá bom, obrigado. Bom, eu me sinto honrado de poder retornar a essa casa de oração com o convite do nosso pastor. Eu estou muito feliz de ver que vocês estão aqui mesmo enfrentando um tempo tão adverso, um tempo que nós estamos despedindo de alguns irmãos. Mas nós estamos aqui e temos a certeza e a esperança de um dia rever esses irmãos. Também cumprimento os irmãos que com certeza tem alguém nos assistindo em casa. Que Deus abençoe e fale através da sua palavra. Portanto, queridos, vamos abrir então a nossa Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 14. Nós estamos enfrentando um período onde a crise, a dificuldade, a luta, ela tem sido potencializada. Portanto, nós falaremos aqui sobre algumas estratégias para nós enfrentarmos esse tempo que é tão difícil. Portanto, eu queria ler então Êxodo capítulo 14, versículo de número 15. É um texto muito conhecido de todos os irmãos. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Nós iremos usar alguns outros textos desse mesmo capítulo para nós ilustrarmos essa palavra que Deus propôs no meu coração. Ainda no capítulo de número 12, versículo 40, nós vamos encontrar lá o texto falando que por um período de 430 anos, Israel ficou cativo na terra do Egito, né? E Deus, com mão forte, retirou o seu povo dali. Lembrando que o próprio Deus, através de José, que leva o seu povo lá, não para ser escravo, né? Mas você conhece muito bem o primeiro capítulo do livro do Êxodo, diz que levantou-se outro faraó que não conhecia a história de José. E esse, fazendo ali, levantando o censo, percebeu que os israelitas
estavam crescendo sobremaneira, a ponto de ficarem preocupados se acontecesse uma guerra, esse povo, se voltasse com eles, era destruição. E começaram a colocar nossos irmãos em trabalhos escravos, no sol escaldante, colocar os maiorais de tributos, enfim, começaram a massacrar os nossos irmãos, achando que com isso ia pará-los, destruí-los, matá-los aos poucos. Porém, a Bíblia diz que quanto mais eles eram perseguidos, afligidos, mais eles cresciam e se multiplicavam naquele lugar. Então a igreja de Cristo é assim também. Pode ser perseguida, pode ser caluniada, pode falar mal, fecha uma igreja aqui, Deus abre outra lá, porque a igreja de Cristo, ela está numa marcha de crescimento e ninguém impede a de crescer. Portanto, eu trouxe um tema que eu queria discorrer nesse tempo com os irmãos, que é o seguinte: estratégias para avançar. Nesse tempo que nós vamos ministrar, eu quero falar sobre isso. Estamos precisando de uma estratégia, ou várias, para nós avançar. Porque tem pessoas que pensam assim: mas o vírus me fez mudar a ótica da vida. Eu vou parar de andar nas ruas, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar de me socializar. Mas Deus colocou algo no meu coração. Existem algumas estratégias para a gente avançar. Vamos ver no texto? A primeira estratégia está no versículo de número 2. Capítulo 14, versículo de número 2. Primeira estratégia: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então aqui nesse texto está a primeira estratégia para avançar. Vai parecer contraditório o que eu vou dizer aqui como estratégia. A primeira estratégia é voltar atrás. Alguém diz assim: pastor, mas o senhor está falando de avançar e agora o senhor está falando de recuar. Porque recuar também é uma estratégia para Deus. Tem hora que nós queremos fazer tudo, e eu vou usar o tempo presente aqui porque é uma ilustração claríssima para ministrarmos nesse tempo agora. Muitas empresas, no início do ano passado, janeiro, fevereiro, que estão voltando das férias, fizeram seus planos de carreira. Esse ano nós vamos produzir tanto, esse ano vamos contratar muito mais, esse ano nós vamos expandir o nosso comércio. As igrejas também com as suas estratégias: vamos abrir igreja em tal cidade, vamos evangelizar, colocar em prática alguns projetos. Aí em março, meados de março mais ou menos, chega o quê? A pandemia, o vírus. Quem iria contratar, deixou de contratar. Quem ia abrir igreja, segurou e fortaleceu a que estava. Não é assim, gente? Então, tiveram que recuar algumas situações, mas esse recuo da igreja não é um recuo para a morte, para a destruição. E eu quero usar aqui como exemplo, lembra da flecha? Quando você pega o flecheiro, eu não sou flecheiro, mas eu vejo também nos vídeos dos flecheiros, para que eles tenham o maior alcance da sua flecha, eles colocam ela no arco e puxa para trás. Quanto mais para trás a flecha vai, maior será o seu alcance. Com isso eu libero uma palavra profética para a tua vida. Quando você recuar, quando você estiver sendo levado para trás por uma situação adversa, sabe que Deus está preparando um longo alcance para você chegar. Eu profetizo que essa pandemia não vai recuar a igreja, mas vai fazer a gente chegar mais longe do que nós mesmos imaginamos. Então recuar, tem hora que o melhor a se fazer é recomeçar. Eu percebo lá na nossa igreja, pessoas vieram falar comigo: pastor, essa pandemia me trouxe tanto temor, tanto medo, que hoje eu estou lendo mais a Bíblia, eu estou estudando mais, eu estou jejuando mais, eu estou me consagrando mais, porque a pessoa, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Então isso também fez com que algumas pessoas recomeçassem a sua vida com Deus. Então recuar também é uma estratégia. É tempo de nós olharmos, porque tem pessoas: não, eu estou numa marcha, eu vou seguir, eu não vou parar. Tem hora que a gente precisa parar e falar: Senhor, não sou eu mais que vou, é o Senhor que vai à minha frente.
Quando eu recuo, estou falando: Senhor, toma a dianteira, vai à minha frente, prepara o meu caminho, porque eu posso me perder se eu querer a dianteira sem a tua presença. Mas recuar também nesse tempo é uma estratégia. E aqui o recuar não é desistir, não é parar, não é estar em comunhão com os irmãos, é reconhecer que tem horas que a gente precisa tirar a nossa mão da situação. As minhas habilidades não significam nada quando quem está no controle é Deus. Lembra de Pedro? Pedro era pescador profissional, fazia sociedade com alguns ali que também eram habilidosos na pesca. E de repente, Lucas capítulo 5, eles vão para a pesca, que não acontece. Por quê? Porque Deus estava no controle da situação. Eles esperavam um tipo de pesca, Deus estava preparando a maravilhosa pesca daquele dia. Talvez eu não entenda o que esteja acontecendo na minha vida, é porque Deus está preparando algo que é muito mais maravilhoso do que você está vivendo agora. E o que aconteceu? As habilidades de Pedro naquele texto não significaram nada, porque quem estava no controle era Jesus. Então a segunda lição que eu aprendo está no capítulo 13 e verso 14. Vamos ver mais uma estratégia para nós avançarmos. Capítulo 14, verso 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Verso 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, se a primeira estratégia nesse texto é recuar, aqui a estratégia é se calar. Então, calar-se também é uma estratégia. E por que eu separei aqui o verso 13 e 14? Porque o que acontece? Moisés repete o que ele falou no 13, ele repete no 14. Perceba que ele diz assim: não temais, estais quietos. Não é estar quieto a ponto de você pensar que você não tem voz ativa para nada, ou que você não pode opinar ou palpitar em nada. Não. É para ficar quieto como estratégia, ficar quieto e vede o livramento do Senhor. Aleluia. Hoje a internet dá vozes, como o pastor estava mencionando, é verdade. Hoje todo mundo fala o que quer, fala o que pensa, coloca opinião em tudo, dá um pitaco dali, dá um pitaco daqui. Todo mundo é habilidoso em todas as áreas, devido ao advento da internet. Mas tem hora que nós temos que nos calar, nós calando na hora certa. Esse momento é o momento de mais a gente ficar calado. Por quê? Porque grande será o livramento da parte de Deus. Ontem nós tivemos ali na nossa igreja, e um momento muito, comentei com o pastor, nós teríamos esse momento, falamos ali sobre a origem do mal. E muitas pessoas têm dúvida e atribuem a Deus a origem do mal, achando que Deus, não, porque se Deus criou o ser que se rebelou, ele é culpado, porque existem todas essas dúvidas na cabeça das pessoas, mas se esquece que Deus fez os seres angelicais dotado de livre-arbítrio. Então, quer dizer, Deus não negocia com os seus atributos, então não tinha influência ali no céu. Nós erramos aqui porque nós somos influenciados por esses seres, seus adébitos, mas que influência tinha ali nos céus? Não tinha influência nenhuma. Então brotou nele o mal, ele é a fonte da maldade. Então quer dizer, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, não entendendo, começam a atribuir a Deus culpa que ele não merece carregar, e não vai carregar mesmo. Mas uma coisa que nós devemos fazer agora, quietinho, e falar: Jesus, que a tua vontade prevaleça na minha vida.
Se precisar recuar, eu vou recuar. Se precisar orar, eu vou orar. E como deve orar mesmo. Nós temos que agora intensificar mais a oração. Pastor Orlando ficou internado, a igreja lá nós ficamos 12 horas, pastor, dentro da igreja, em oração. E ali nós colocamos o nome do pastor, o nome da Bruna, o nome da Solange, o nome de todos os irmãos que também que estavam com Covid, que nós lembrávamos ali e começamos a orar. Deus permitiu que alguns fosse com ele, mas alguns nós podemos levantar a mão e dizer: Jesus, obrigado, porque eles voltaram para o seio da família. Podemos adorar a Deus por isso? Oh glória! Porque ele é soberano, nada o atinge. Mas às vezes nós temos que calar: Senhor, por que o Senhor levou fulano? Por que o Senhor levou ciclano? Não mais estáis quietos e vede o grande livramento que o Senhor vos fará. E o versículo 14, ele é mais interessante ainda na minha ótica, porque ele diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então quer dizer, o Senhor não está impondo uma situação para nós, como se eu não pudesse fazer nada. Não, Ele está dizendo: antes de qualquer coisa, eu vou pelejar as suas pelejas, eu vou guerrear as suas guerras, eu vou trabalhar enquanto você está calado. Não é calado, gente, na situação geral de você não vou orar mais. O pastor pregou lá na igreja que é para eu ficar calado, então eu não oro mais, eu não vou mais falar com ninguém, não vou aconselhar ninguém. Não é isso, é não murmurar. Murmurar é tecer comentário negativo. É o povo que foi tirado com mão forte do Egito e começou a murmurar. Não tinha cemitério suficiente lá no Egito para nós morrermos e sermos enterrados e vendo o milagre. E não tinha coisa melhor do que ali no deserto para provar a presença, o poder e o milagre do Senhor, porque de dia tinha uma nuvem que os guiava e também protegia do sol escaldante, e à noite, porque a temperatura era baixa, então tinha uma coluna de fogo. Deus trouxe o maná, Deus mandou as codornizas quando queriam carne, e o povo ainda murmurando. O que Deus está dizendo é: não reclame tanto pelo aquilo que você não tem, mas agradeça por aquilo que eu já te dei, diz o Senhor. Aleluia! Vede o livramento que o Senhor te dá. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então a segunda estratégia que nós aprendemos aqui, que calar-se também é uma estratégia. Lembrando que qualquer reclamação, qualquer murmuração daquilo que Deus esteja fazendo, ou que Deus esteja permitindo, é somente o atraso daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Percebam que Israel poderia chegar muito rápido na terra de Canaã. E de certa forma Deus os atrasou devido à murmuração. Você já parou para pensar que muitas bênçãos a gente poderia ter recebido do Senhor? Muitas portas poderiam ter sido escancaradas, nem abertas, escancaradas na nossa vida, e não aconteceu ainda, porque reclamamos, murmuramos, tecemos comentários negativos. Não é que Deus não possa fazer, é que o meu momento de murmuração atrasa a ação de Deus na minha vida. Então que nós aprendamos a esperar as estratégias e colocá-las em práticas. Terceira estratégia para nós avançarmos está no versículo de número 18. Vamos lá? Capítulo 14, versículo 18 diz assim: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então fica essa parte: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus está apresentando-lhe, dizendo: ei Moisés, não é você, sou eu. Não é a tua habilidade, sou eu. Não é o teu conhecimento, sou eu. Não é a forma que você fala, sou eu. Não é a tua presença,
sou eu. Não é o que você mostra ser, sou eu. Então aqui eu aprendo o quê? Sair de cena também é uma estratégia. Tem hora que nós queremos muito, não, porque eu tenho que ser, porque eu tenho que falar, porque hoje em dia, de novo, não estou reclamando de internet, porque nós usamos também, diga-se de passagem, mas tudo que você quiser colocar lá, você coloca. As pessoas vão lá e dão um like, né? E se tiver bastante like, a gente vai gostar, né? Porque, opa, tô bem aqui, né? Aí vão lá e compartilham, melhorou ainda a situação, não é assim? Porque a gente quer isso. Só que assim, olha a estratégia que Deus está nos dando aqui. Sair de cena também é uma estratégia. Porque o Senhor disse, eu sou, não você, Moisés. Eu sou, não é você que é. Então tem coisas que nós devemos sair de cena e falar, Jesus, eu não resolvo mais do meu jeito, porque meu jeito não é o correto, mas é a tua mão que está sobre essa igreja, sobre esse povo, sobre essa nação. E alguém está dizendo assim, vamos orar para que a vacina venha para todos, e vamos orar mesmo, vamos pedir para que Deus mande vacina para todo mundo, que todo mundo se vacine, e que a gente entre nesse nível de país de primeiro mundo, voltando aí às suas atividades normais. Vamos orar mesmo. Não entramos nós como igreja nessa briga política que existe, que o pastor citou aqui, só estou reforçando, mas a única coisa que nós temos que lembrar é que a palavra do Senhor diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Oh glória, não é a vacina só, não é o político só, mas é a mão de Deus que nos protege para todo sempre. Aleluia. Nós temos que entender que é Ele, que é o nosso Deus. Nós oramos, nós clamamos, nós buscamos, mas sabemos que Deus está no controle de tudo. Deixa eu falar com você uma voz profética agora. Eu não sei qual é a tua situação, ou de algum irmão ou irmã que esteja me vendo em casa. Deus me trouxe aqui e eu quero entregar esta palavra profética, independente do momento que você esteja vivendo. Até uma frase legal, independentemente da situação, seja e tenha a sua melhor versão. O que eu quero dizer com isso? Antes da pandemia, dava-se o seu melhor, então seja a sua melhor versão em tempo pandêmico também. Não se esfrie como muitos, não reclame, não desista como muitos, mas seja a tua melhor versão, independentemente da situação. Oh glória! E eu tenho certeza que fazendo isso, a promessa de Deus estará se cumprindo na nossa vida. Que todos nós seríamos protegidos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O que o salmista diz? Mas tu não serás atingido. Pastor, mas eu fui atingido, peguei o vírus. Ah é? Mas ele não está dizendo isso. Tem coisas que ele não cura a carne, mas ele cura a alma. Eu prefiro 1000 vezes ter a minha alma sarada, curada. Oh aleluia! Oh aleluia! Essa é a certeza da salvação. Aleluia! Essa é a terceira estratégia para nós avançarmos. Quarta estratégia, querido, quero terminar no horário, mesmo porque a gente pastoreia também, a gente sabe que o horário é sempre precioso e tempo é ouro, não é assim? Está no versículo 21, a quarta estratégia para nós avançarmos. Diz assim o texto: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Então qual é a próxima estratégia? Ou qual é a estratégia número 4? Vento também é uma estratégia. Pastor, mas isso é estratégia? Sim, eu lembro os irmãos sobre o Salmo 104, verso 4. Deus faz dos ventos os seus mensageiros. Quer dizer, se Deus fala para o vento assim, eu imagino Deus conversando com quem Ele quiser, imagino com o vento. Ô vento, vai pregar lá para o
por irmão José, vai pegar lá para o Eliel. Como que o vento prega? O vento não pega um microfone que nem esse aqui, uma lapela, deve ser lapela o nome disso aqui, né? Coisa fina, né? O vento não pede uma lapela, não, senhor, me dá uma lapela, um microfone, que eu vou pregar para o povo. Você imagina o vento pregando assim? Não, o vento vem e ele vai assoprar a vida da pessoa, porque ele prega como ele é, não é assim? E tem coisas que na nossa vida a gente sente o vento, a gente diz, estou na prova, estou no vale, vou morrer, vou ser destruído. Não, o vento na vida do crente, quando Deus permite, também há uma estratégia. Perceba que aqui no versículo 21, Deus usa um tipo de vento. Existem vários, mas Deus usa um. A primeira lição desse texto do 21 que eu preciso dizer é que essa novela que foi feita aí, ela é mentirosa, tá? Diga-se de passagem que abriram o Mar Vermelho. Eu escutei crente lá em São Manuel: pastor, eu preciso ver que hoje o mar vai se abrir. Eu falei, mas ele já se abriu. Ué? Não, minha irmã, como Deus está no céu, jogou, não, brinca com a gente dá essa liberdade de brincar. O mar vai abrir hoje, pastor. Eu falei, irmã, eu vou mostrar na Bíblia que ele já se abriu. Não, pastor, o senhor não entendeu, a novela vai abrir. Vocês lembram quando abriu lá na novela, né? Só que é uma abertura mentirosa, porque quem falou na Bíblia que está escrito que Moisés tocou na água? E lá ele pega o cajadão e tá. Não é assim? Mas isso não aconteceu aqui. O texto diz o quê? Então Moisés estendeu a mão por cima, sobre o mar. E aí sim Deus mandou o vento oriental e o mar se abriu. Só que detalhe, que vento que Deus mandou ali? O vento leste, que é o vento oriental. Se você procurar, alguns comentaristas, eles falam definindo que vento é esse. Ele era um vento que vinha do deserto, um vento quente e seco. Tudo isso fica claro, começa a explicar muita coisa na Bíblia, porque a Bíblia diz que o povo de Israel passou em terra seca e nem de lama se sujou os seus pés. Ou seja, Deus usa o vento certo para o milagre certo na sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tem coisas que eu não entendo que está acontecendo, mas é porque Deus tem as suas maneiras, estratégias de trabalhar. Olha que coisa interessante também que está nesse texto aqui, ó, que Deus mandou um vento oriental. O que está escrito na frente? Olha lá, está na tela. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Outra lição do texto, tem gente que acha que ele estendeu a mão e já abriu. Durou a noite toda. A noite toda o vento soprando, e detalhe, o vento vinha do deserto. E tem gente que vê lá nos filmes lá, bateu ou levantou a mão, abriu o mar. A noite toda, imagine você que angústia que você, sabendo que Faraó está vindo aqui, o vento vindo de frente, eu vou explicar daqui a pouco porquê, e eles ali sentindo aquela agonia, e a noite toda, Deus abrindo o mar. Estratégia de Deus também. Agora eu vou explicar. Imagina aqui que esse púlpito tão bonito aqui seja o mar. Eu represento Israel. Atrás de mim está o Egito, da onde está vindo Faraó e o seu exército. Então, Faraó atrás com o exército, eu aqui representando Israel, o Mar Vermelho. Se eu estou dizendo que o vento oriental, eu sei que vocês amam estudar, e vocês já sabem disso, estou chovendo no molhado. E se eu estou dizendo que esse vento oriental, ele vinha do deserto, então o deserto estava depois do mar, ele estava lá. Então esse vento vinha de lá, de frente. Olha a lição que nós aprendemos. Então eu entendo claramente que o mar não se abriu daqui para lá, como algumas pessoas dizem. Se o vento, isso aqui é geografia bíblica. Se o vento está vindo de lá, gente, soprando, então esse mar está sendo aberto de lá. Não é verdade? Só que Moisés e Israel sentia o vento quente no rosto, mas não estava vendo ainda o mar se abrir.
Então eu preciso lembrar vocês de um texto de João 9, de um cego de nascença, que nascença, nunca viu, não estava vendo o que estava acontecendo. Jesus cospe no chão, faz lodo com os seus próprios dedos e a saliva, pega na mão aquele barro, mas o cego não estava vendo nada. Por quê? Não significa que não esteja acontecendo se você não está vendo. Eu preciso liberar essa palavra para você nessa manhã. Você pode não estar enxergando, mas a matéria-prima do teu milagre já está na mão de Jesus Cristo nesta manhã para você. Oh glória! Ele já está trabalhando a abertura do seu mar, ou dessa dificuldade que você está vivendo. Deus está preparando aquilo que você necessita. Pastor, mas o vento me machuca, o vento me cansa, o vento machuca o semblante, porque está vindo de frente, sim, mas se for um vento de permissão de Deus, ele não é a tua destruição, ele é a estratégia da tua travessia. Eu profetizo que haverá um mar sendo aberto para você passar, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Então o vento também é uma estratégia. Ele machuca, mas ele abre. E uma coisa interessante que o vento também nos ensina, que quando eles iam separar o grão de trigo, eles jogavam para cima com a pá, e o vento da colina levava a palha, mas o grão caía no chão. Então tem vento que Deus permite na sua vida, mulher, homem, jovem, que é para levar algumas palhas que andam no teu carro, que toma chá na sua casa. Se você plantar palha não dá nada, mas planta trigo para ver, Deus está tirando gente improdutiva das suas amizades. Você pode pegar isso? Deus está limpando gente que não vai para a igreja, que não gosta da igreja, que não gosta do pastor. Deus está tirando, mas vai colocar gente produtiva para andar do seu lado. Aleluia. A próxima estratégia e última, eu concluo aqui, porque está chegando o meu horário, está no versículo 15, vamos voltar um pouco no texto, capítulo 14, verso 15, diz assim, o versículo inicial que nós lemos: então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? É uma pergunta. Dize aos filhos de Israel que marchem. Então essa aqui é a última estratégia. Se nós aprendemos que recuar também é estratégia, calar-se é uma estratégia, que sair de cena também é uma estratégia, que ventos para Deus também se torna uma estratégia para a igreja, então nós vamos aprender aqui que melhor que reclamar é avançar quando Deus nos manda. Então também esperar a hora é uma estratégia. Aguardar o tempo é uma estratégia. Nós somos levados pelo imediatismo. 3 minutos, um macarrão instantâneo fica pronto. Não é assim? A gente coloca lá, você pode reparar, gente, 30 segundos para mexer no celular não significa nada, mas a gente já fica irado quando o semáforo tem 40 segundos, é 3 tempos. Ou quando a gente bota lá uma coisa lá no micro-ondas, com 1 minuto a gente fica ali batendo o pé assim, ó, esperando, e parece que é uma eternidade. Não, eu quero tomar esse leite quente rápido. E que demora é essa? Não é assim, gente? Nós invertemos os valores, porque a gente tudo é na hora nossa, é no nosso momento. E Deus está dizendo, ei, espere um pouquinho mais, porque no meu tempo é estratégia de vitória, diz o Senhor. O povo esperou aí, só que tem gente que ele espera demais. Ele espera reclamando, ele fica, não, porque eu quero na minha hora, porque eu quero desse jeito. E Deus fala o que para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Disse ao povo de Israel que marche. Agora marchar como? Se eu estou vendo um mar na minha frente. Marchar como? Porque quando Deus falou aqui no versículo 15, o mar ainda não tinha sido aberto. E Deus falou para ele, marche. O que Deus nos ensina com isso? Ei, tem muita muralha que está na tua frente, que ela só vai cair quando você começar a fazer, quando você começar a trabalhar, quando você começar a fazer as coisas que Deus já disse para você fazer. E nós olhamos para a muralha, ela não caiu, ela não se movimentou, nem balançou. Eu vou esperar, enquanto Deus não fizer o que eu estou pedindo, eu não vou me movimentar. Mas Deus está dizendo, a estratégia aqui é você caminhar, porque a muralha vai cair e o mar vai se abrir para você passar, diz o Senhor. Tudo no tempo certo. Você já aprendeu a recuar, você já aprendeu a esperar.
e no momento certo nós vamos avançar, diz o Senhor. Queridos, eu concluo dizendo que Deus usará as suas próprias mãos para trazer e concluir aquilo que Ele falou que faria na tua vida. Com isso eu queria usar o último versículo aqui, que é o versículo 26, capítulo 14, verso 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então a mesma mão que Deus usou para abrir o mar vermelho, que era a mão de Moisés, foi a mesma mão que Deus usou para derrotar todos os inimigos e trazer vitória e proteção para Israel. Que é isso, pastor? Eu profetizo que Deus vai usar a tua própria mão para conceder o milagre dentro da tua casa, dentro da tua igreja, para o seu ministério, para a tua vida. Se você acredita, aplauda Jesus e receba esta palavra. Deus, nós cremos que é o Senhor, o Deus de estratégias, é o Deus vivo, fiel e que nos ensina a avançar na hora certa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado com você. É claro que eu não posso deixar de fazer, queridos, aquilo que me foi proposto também. Eu queria que nesse momento agora, que eu deveria voltar o microfone ao pastor, mas eu não vou voltar. Eu não vou voltar, porque nós vamos agora, hoje é dia de homenagear quem muito faz, quem muito nos ajuda, quem ora por nós, quem jejua por nós. E eu posso dizer assim, com todas as letras, que eu tenho orgulho de ter o pastor Orlando como meu pastor presidente, e eu queria aproveitar esse momento agora e deixar a igreja passar uma homenagem que a igreja fez ao Senhor, e nós vamos assistir essa homenagem.
irmãos, eu sei assim que eu sou extremamente chato. Eu sou mesmo, assim. É verdade. Eu me lembro que eu trabalhei numa igreja, a primeira igreja que eu trabalhei na minha vida, na Vila Lopes. Então, quando eu fui trabalhar lá, a igreja era assim bem deficiente, bem dificultosa. Tinha muitas dificuldades assim de estrutura e tal. E eu também não sabia o que fazer. Eu era solteiro ainda, estava ali dirigindo a igreja, não sabia mesmo o que fazer. E eu me lembro que um dia eu estava na aula no seminário e o pastor, não sei se era o pastor Joel Estevanato, o pastor Jamil, que estava dando uma aula, e me veio um estalo dentro da cabeça de que eu era o pastor. Então, porque eu não entendia como que aconteceria a melhora de uma igreja. Eu ia lá dirigir o culto, mas como é que faz para as coisas acontecerem? E aí eu percebi qual era o meu papel. E naquele domingo, eu me lembro direitinho, cheguei na igreja todo animado, conversei com os jovens que nós precisávamos de comprar uma caixinha de som melhor para a igreja. E era daquelas caixinhas, os irmãos aqui da música sabem, aquelas que você ligava guitarra, tudo nela assim, regulava tudo assim. E aí eu falei com os jovens, ela custava em torno de 120 reais. E eu falei com eles o que cada um poderia ajudar. E, para minha surpresa, os irmãos, cada um ajudou com um pouco, e nós compramos a caixinha. E aí eu peguei gosto. Falei, puxa, é assim que as coisas funcionam. Aí trabalhamos muito naquela congregação. Eu me lembro que comecei a trabalhar lá com um pouco de gente. Quando eu saí daquela congregação, ela tinha em torno de umas 70 pessoas. Então, era um trabalho assim, para aquilo ali, muito abençoado. E eu me lembro, assim, irmãos, que só anos depois que eu consegui olhar para a situação e falar, puxa, eu nunca me alegrei por aquilo, porque eu era tão tenso de querer fazer as coisas que eu não via que elas já estavam acontecendo. E esse momento aqui hoje que vocês me proporcionaram foi muito bom, nesse sentido de olhar e de ver assim o quanto que a gente já caminhou, né? Já viveu de situações, de coisas que às vezes a gente é tão tenso pela próxima batalha, pela próxima luta, que você nem celebra pelas que já foram vencidas, né? E bem o que o pastor estava pregando aqui, né? O vento chamado Covid soprou na minha vida. E foi muito tenso, muito difícil aquele momento, mas pelo menos mais magro eu estou, irmãos. Não, é porque olha, não teve nutricionista, não teve gente incentivando, Solange falando, você precisa emagrecer. Soprou um vento e vocês viram que eu já saí murcho do hospital ali, né? Foram 11 quilos que eu perdi naquele período e agora eu estou me cuidando aí para não pegar de volta, né? Então, obrigado, irmãos, pelo carinho de vocês, obrigado pelo vídeo. Depois mandem para mim, tá bom? Foi uma coisa que me emocionou nessa manhã, poder ver toda essa trajetória, o carinho dos irmãos. Isso é muito bom, muito obrigado mesmo. Né? Não sei quem, o diretor, o Lucas. Isso é muito chave para o meu gosto, né? Obrigado, Lucas. Foi o único que deu tempo de ler ali, diretor. Tá bom, obrigado. Pastor Eliel, obrigado pela palavra. Quem foi abençoado nessa manhã pela palavra do Senhor? Está vendo? Alegria do pessoal, com certeza. Eu gosto muito de ouvir o pastor Eliel pregando, porque ele coloca as coisas de uma maneira muito inteligente, e isso sempre me abençoa muito, tá bom? Tá pronto, Rogério, o videozinho? Eu só quero mostrar para os irmãos, para a gente ver essa situação lá de Assis, tá bom? Que bem interessante. Agora foi. Isso. Pequeno, encosta e filma.
caso não são nossas, tá, irmão? Mas a gente tem tudo lá, graças a Deus. Tá dando para ver? Estava indo, cara. Agora está sumido aí. Estava firme, agora parece que a mãe dela sofreu. Né? Isso aí é o pastor, o irmão, falando mal dos outros, tá? Do irmã. Eles estão filmando e falando. Ó, você vê um lugar bem feito, irmãos. E a gente está pleiteando mais 3 metros, né? De lado. Esse som em cima. Porta da igreja, com a placa assim. Frente, né? Isso aí. Bem legal, né, irmãos? Eu acredito assim que pelo valor de 40 mil isso aí é um machado, né? Então, assim, a gente o advogado está preparando documentação, orem a Deus assim para que ele confirme, né, essa situação. A gente já tinha um pouco de recurso aqui, conversamos um pouco com a nossa obra, o nosso pastor também, o pastor Bergamin, se dispôs a nos ajudar também. Então, assim, um momento muito abençoado. Eu estou assim, muito feliz. Eu não sei se os irmãos sabem, a nossa obra em Assis, ela teve uma dificuldade muito grande. Nós tínhamos um templo muito bonito lá, que inclusive foi vendido na época, naquele susto que todo mundo tomou, na cidade vendido para adventista, né? E o que aconteceu lá é que o nosso pastor, ele estava na cidade e ele fracassou assim na fé, né? E acabou se envolvendo lá com uma pessoa e ele foi assassinado pelos familiares dessa pessoa e foi uma coisa muito triste que marcou de uma maneira muito negativa a nossa igreja na cidade. Você vê, uma das poucas cidades do interior de São Paulo com mais de 100 mil habitantes, cidade de Assis, uma cidade bonita, muito ajeitada cidade, que não tem uma igreja nossa. E durante muitos anos as tentativas que foi feita de abrir lá acabaram não caminhando. E a gente espera agora, em nome de Jesus, né, que a gente consiga se restabelecer lá, não para aquela questão de orgulho pessoal, de jeito nenhum, irmãos, mas é muito ruim, né, quando uma história tão bonita que tem a Igreja Brasil para Cristo é manchada por uma situação assim. Então, que Deus abençoe, tá? E você é participante disso tudo aí, tá bom? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos. Obrigado, viu, pastor Liel? Deus te abençoe muito. Hoje à noite nós vamos continuar juntos e com certeza o irmão vai ter outras oportunidades de estar conosco aqui. Obrigado a cada um dos irmãos que vieram, né? E vamos continuar aí a nossa jornada. Obrigado aos irmãos que nos assistiram de casa. Vamos orar, agradecer ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, queremos te agradecer pela tua palavra que veio ao nosso coração de maneira tão preciosa, nos incentivando, nos motivando e nos dando, Senhor, estratégias para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Obrigado pela vida do pastor Eliel. Nesse dia nós oramos também por ele, que é um pastor, oramos por todos os pastores. Eu quero entregar nas tuas mãos a vida do meu pastor, o pastor Luiz Fernandes Bergamin, orar pela vida daqueles que nós temos o privilégio de liderar como os pastores, seja aqui na região ou na região ali de Botucatu. Seja a tua bênção, Pai amado, sobre cada um dos teus filhos. Oramos pelos pastores dessa cidade, nossos companheiros que estão aqui batalhando, lutando, que cada um deles, meu Deus, seja cada dia cheio